Eu quero tratar de uma questão aqui comum, né? Essas, essa situação não é perceptível à maioria das pessoas, porque os indivíduos que serão tratados aqui são dissimulados, mentirosos, mau caráter, ok? São pessoas que estão por aí, né, fazendo várias vítimas. Não exagerem no contexto que eu estou fazendo a introdução aqui em vocês. Quando eu descrever toda a situação aqui, vocês terão como julgarem melhor o caráter, a personalidade desse tipo de gente. Essas pessoas enganam tanto pessoas próximas, como pessoas que elas têm contato que não são próximas, e até psicoterapeutas, né? Bora tratar. Basicamente são pessoas com uma patologia mental sinistra, que é a seguinte: muita gente, né, com traços narcisísticos, não necessariamente o narcisista em si, mas traços intensos narcisísticos, uma necessidade de carência absurda, geram em si mesmas uma necessidade imensa de aprovação o tempo todo, né, de validação e de ter em si, de ter pessoas sempre paparicando elas, demonstrando preocupação, né, sentimento, amor, carinho, preocupação, o tempo todo. São pessoas insaciáveis, são pessoas viciadas nisso aí. De maneira que essas pessoas refletem isso em todo o seu convívio, todo o seu relacionamento com todo mundo. E como eu falei, são mau caráter. Elas são assim, elas sabem o que elas têm e elas não contam a ninguém. Elas são viciadas nesse processo e fazem de tudo para se manterem nesse processo. Quando ela se depara com alguém que desconfia ou sabe o que ela é, o que ela está passando, automaticamente ela quer destruir aquela pessoa. Ela quer difamar, ela quer desacreditar, ela quer caluniar, ela quer que a própria pessoa duvide de si mesma, para você ver o tipo de caráter que essas pessoas têm. E basicamente que são pessoas como? São pessoas que têm essa necessidade de validação constante, necessidade de ter gente paparicando, demonstrando preocupação, tá o tempo todo ali dizendo o que é certo, o que é errado, tentando guiar a pessoa para as coisas certas, as coisas boas. E são coisas, e se você observar, essas pessoas, quando a gente está orientando essas pessoas, são coisas bem triviais, coisas bem básicas, que para qualquer pessoa não precisa pensar muito, não precisa fazer esforço e não estaria nem no problema, na verdade. E se entrasse, seria bem pouco no problema e sairia com facilidade. Então, por que essas pessoas estão tão mergulhadas em coisas tão básicas, tão triviais? Aí, por causa disso, né? Essas pessoas precisam de gente o tempo todo ali, preocupada com elas, dizendo o que é certo, tentando tirá-la da merda. E na verdade, essa merda não é bem o que elas pensam. A merda, na verdade, é a mentira, a falsidade, né? A dissimulação para ter manipulando as pessoas para estarem o tempo todo ali paparicando, validando e demonstrando um amor, um carinho, muitas vezes artificial, né? Essas pessoas são assim, né? Só um momento. Então essas pessoas são extremamente mau caráter. Elas, elas precisam dessa, das pessoas estarem o tempo todo, né? Chamando atenção e tal, né? E como é que você vê essas pessoas? Essas pessoas normalmente, como elas têm muita necessidade disso, são viciadas nessa situação, elas procuram um mecanismo para poder sustentar essa necessidade de estar manipulando, controlando as pessoas, certo? Elas criam um mecanismo para isso aí. Tudo mentira, tudo falsidade, tudo manipulação. E um dos mecanismos que elas usam para poder sustentarem com força, com estrutura mais sólida, é elas procurarem psiquiatras e psicólogos, e esses psiquiatras e psicólogos passarem remédio para elas. O psicólogo não passa remédio, mas indica o psiquiatra que passa. Se eles partirem do psicólogo, basicamente. Se partirem do psiquiatra, o psiquiatra costuma passar um psicólogo e ele se mantém naquela situação ali. Os psicoterapeutas em si. Então, essas pessoas precisam de medicamento psiquiátrico para estar comprovando a todo mundo que ela tá mal, que ela tá doente, que ela é uma pobre coitada,
né, para poder ter as pessoas ali sempre sendo manipuladas, né, validando o ego delas, né, aquela situação, elas se fazendo de pobre coitada, e o medicamento é uma dessas formas. Tanto é que, por mais que aquele medicamento faça muito mal a ela, já que ela não tem problema biológico, psiquiátrico, aquele remédio gera problemas psiquiátricos, né, efeitos adversos. Mas ela, como ela não tem amor próprio, ela é viciada nessa situação extremamente nociva para ela e para as pessoas ao redor. Para ela não significa nada estar passando por esses transtornos psiquiátricos artificiais que são dos efeitos adversos dos medicamentos psiquiátricos. Não que os outros remédios não possam gerarem efeitos adversos psiquiátricos, geram. A depender do remédio é bem forte e vários sintomas diferentes. E também depende do quanto você usa, por quanto tempo você usa. Então, essas pessoas que estão nessa situação, você tem que entender o seguinte: essas pessoas que estão na situação de estarem fingindo, mentindo para o psicoterapeuta, sendo bom ou não psicoterapeuta, para as pessoas, as famílias, as pessoas próximas, namorada, namorado, marido, filha, são pessoas que, para estar com aquela situação das pessoas sempre falando, preocupadas ali, e elas sempre chamam a atenção daquele assunto, sempre para poder mexer com a pessoa, o ego o ego não, o sentimento da pessoa, a pessoa tá ali falando, preocupada. São pessoas que elas fazem qualquer coisa por isso aí. Um deles é estar tomando todo tipo de remédio psiquiátrico e até manipulando os psicoterapeutas para usar mais medicamento. Para você ter noção, essas pessoas costumam manipular a situação de maneira que elas gostam de psicoterapeutas também que papariquem elas, principalmente os nocivos. Os nocivos jamais guiarão você para o que é certo, para sua cura. Jamais. Então são psicoterapeutas que estão sempre alimentando o ego dessas pessoas, elogiando, agradando, inventando um bocado de coisa, porque elas pensam que precisam disso. Lembre que elas precisam realmente não, elas pensam. Porque não esquecendo que toda patologia mental é uma ilusão, é uma coisa que você imagina. Aquilo não existe, aquilo não é real. E toda patologia mental, ela quer lhe convencer que aquilo é real. Ela pensa realmente que ela não tem essa patologia, que isso não está acontecendo, que ela está controlando as coisas, que ela está manipulando, que ela que está no controle. Não. A patologia mental é forte, intensa e está controlando ela, manipulando ela. Mas na mente doentia dela, a própria patologia mental faz ela pensar que ela está no controle, está manipulando, que está tudo certo, está maravilhoso, que ela não tem problema nenhum. Imagina um tipo de pessoa que está tomando remédios psiquiátricos, se colocando em várias situações terríveis, fazendo mal a pessoas próximas que amam ela, e para ela não tem problema nenhum. Ela prejudicar as pessoas de várias formas, emocionalmente, psicologicamente, né, financeiramente, em função de elas estarem com essas pessoas sempre ali preocupadas com elas. E para ela tá tudo bem, ela não tem problema nenhum. Ela não tá doente. Ela pensa que ela mentir, enganar, dissimular, fingir, ela tá controlando, tá manipulando, tá tudo certo. Ela é espertona, é inteligente, né? E aí você entra. Só um momento. Então, isso é bom para alertar os psicoterapeutas bons, para enxergar os pacientes que têm e as pessoas próximas perceberem com quem estão lidando. Não são pessoas maravilhosas, santas, não. São pessoas que extremamente nocivas, certo? Elas... E por que, quando elas estão com um psicoterapeuta bom, elas mentem tanto? Por quê? Porque elas sabem que a partir do momento que o psicoterapeuta perceber que ela está curada, largará ela e não terá mais remédio, nem mais justificativas para estar manipulando as pessoas. Os psicoterapeutas bons ou ruins são manipulados para sustentarem essa vida doentia que elas têm. E são muitas pessoas assim. Eu lhe digo o seguinte, elas não têm esses problemas, elas pagam qualquer preço por isso aí, elas exageram cada vez mais, é um vício que não tem limites, é insaciável. Elas querem cada vez mais paparicação, mais gente preocupada, em quantidade e intensidade. Elas infernizam a vida de todo mundo. E não são nenhuma santa, não são pessoas maravilhosas, não. Nenhuma delas, homem, mulher, independente da idade. São pessoas extremamente complicadas. Tanto aquelas que estão usando medicamento, como aquelas que não estão. Isso depende da conveniência delas. Como, por exemplo, eu não sei se todo mundo, mas por exemplo, a mim, quando eu uso algum tipo de remédio, interfere em minha libido.
Lembrando que libido, normalmente, quem tem é mulher. Então, minha libido não é bem de homem nem de mulher. Não que seja homossexual. Não que eu tenha uma coisa contra. Mas, basicamente, é o seguinte. Libido é uma característica de mulher, que é algo complexo. Desejo não é sinônimo de libido, nem vice-versa. Homem tem desejo, mulher tem libido. Libido é um conjunto de características complexas, que dentre elas tem o desejo, junto com interesse, curiosidade, sentimento, carinho. Todo um processo ali que movimenta a libido feminina. Eu não tenho essa complexidade, mas eu tenho uma complexidade de libido superior de um homem normal. Normalmente o homem está muito ligado só àquilo ali, pronto, certo? Como o meu sistema é um pouco mais complexo, não é nem de homem nem de mulher, digamos assim, principalmente não é de mulher, quando eu uso medicamentos, do analgésico mais simples a um medicamento mais forte, interfere em minha libido, negativamente, né? Então interfere e atrapalha muito a questão mental e até biológica. Já a mulher, pelo que eu sei, como a libido dela é extremamente mental, os medicamentos, normalmente, não vou dizer todos, não interferem tanto na questão da libido dela, porque é um processo mental. Do homem é mais biológico, mais físico, ela é mais sustentado pela questão biológica, é mais forte pela questão biológica. Pouca coisa já estimula o cara ali para aquela simplicidade de libido que ele tem, que não é libido, é só desejo. Então é muito complicado você dizer que o homem tem libido, né? Então o homem é muito mais físico essa questão. Então o que acontece? Aqui tem gente aqui, só um momento. Então o que acontece? Interfere em mim. Então tem gente que está nesse processo de estar nessa situação patológica de ter os outros paparicando, que não toma o medicamento porque não é conveniente para ela, por algum efeito biológico que é inconveniente a essa pessoa, homem ou mulher. Mas são pessoas mau caráter do mesmo jeito. Então peço que você reflita e tome cuidado com essas pessoas.